Olá pessoal, sejam bem-vindos a um aulão com questões e da prova da banca objetiva. Vamos corrigir questões da prova do assistente social que cai lei orgânica e constituição. A gente vai fazer essa aula aqui. A gente já fez algumas aulas e hoje é questões, somente questões. Então é um aulão com questões da prova objetiva, onde caiu ECA, aliás, ECA não, né? Caiu Lei Orgânica do Município e caiu também Constitucional, que são aqueles conhecimentos que é cobrado no seu concurso aqui da Prefeitura de Itabuna, vai ser cobrado de você esses conhecimentos comuns a todos os cargos. Vai cair para todo mundo. O que? Lei Orgânica, Estatuto do Servidor Público do Município de Itabuna, que ele chama de Regimento Jurídico dos Servidores Públicos de Itabuna, e Constituição Federal. Nessa prova aqui que eu vou trabalhar hoje, questões, só questões, um aulão de questões, vai ser respondendo as questões, para você ver como é que cai na prova. Vou mostrar a prova, o diagrama da prova, como a prova é elaborada, e a gente vai partir para cima disso aí, tá bom? Pessoal, um detalhe, eu vou me basear no material que eu enviei para os meus alunos aí, os alunos que pediram, algumas pessoas aí que assistem o canal, alunos não, na verdade, né, são pessoas que assistem o canal, e de qualquer maneira são alunos, né? Porque estão aí assistindo, estão pegando aí os conhecimentos. Então é assim, a gente mandou para eles a apostila, aqueles que pediram, né? Um valor simbólico aí que a gente fez. E a gente vai trabalhar hoje justamente esse material que está lá. Tá lá. Depois, se você quiser, você pode também aí procurar na internet que você encontra. Agora, para os alunos que pediram, já mandou, já foi prontinho, né? Não foi uma coisa que eu fiz, essa prova, claro, é a prova da banca. Eu só peguei lá e coloquei. Peguei aí na internet, fiz uma pesquisa e achei e coloquei aí coloquei várias provas, na verdade. Você que pegou já esse material, você deve ler o material. Você deve ler, responder as questões. Tem muita questão para você responder. Tem muita prova que eu mandei já como gabarito. Você só vai ali responder e verificar como está seu nível, né? Seu nível de desenvolvimento. E esse material, assim, ele é o suficiente para a gente concluir, fazer assim, a prova. Olha, vamos ver como é que a prova cai. A prova cai uma ou duas questões. Mas a gente está falando do ideal, é você estudar todos os dias, até o final lá do dia 3 de setembro, quando a prova vai acontecer. Você estudar ininterruptamente. Isso significa o quê? Que você deve estudar todos os dias. Quantas horas você deve estudar? A questão não é nem questão de quantas horas, né? A questão é você ser o mais eficiente possível, ou seja, responder o máximo de questões que você puder até lá, né? E fazer uma revisão teórica. Você vê que aqui eu faço o que nesse canalzinho? Eu estou fazendo assim, uma revisão teórica, depois eu venho, boto questões. Revisão teórica, venho e coloco questões. Durante as questões, eu comento sobre a questão ali, o porquê das respostas, né? E é isso que faz com que a gente aprenda, com que a gente aprenda. Então, eu vou abrir aqui, ó, no material que eu mandei pro pessoal, quem pediu, né, já recebeu. Eu vou abrir aqui, ó, vou abrir aqui a prova de assistência social, ó. Prova de assistência social, vou abrir aqui. E aí a gente vai ver agora a estrutura dessa prova. Se você não pediu material e deseja, você fala assim, eu acho interessante ter essas provas aí para que eu possa me desenvolver mais. É verdade, você precisa, na verdade, viu? Você precisa, porque você precisa conhecer a banca, conhecer como é que a prova elabora a banca. Então tá aqui, ó, a prova que a gente vai responder hoje. Prova da banca objetiva, né? A banca diz aqui, ó, 30 anos no mercado já. Concurso público, esse aqui foi para o município de Ipê, Rio Grande do Sul. Qual cargo? Assistente social. Essa aqui é a prova real, tá? É como a prova vem. Se você não fez prova ainda de concurso, é assim que ela vem, tá? Aí tem aqui, confira o caderno de questões e tal. E aí vem as questões, ó, as disciplinas que tem nessa prova. Quais são as disciplinas? Português, importante, ó, português, são 10 questões. Como é que essa banca cobra português? Bem ao pé da letra, ao que diz a lei, ela não fica interpretando não, ela vai lá, coloca uma questão de gramática e você tem que saber aquela questão e acabou, não tem jeito, entendeu? Ou seja, estude baseado nos livros ao pé da letra, sem muita interpretação. Porque tem banca que é mais interpretação, ela coloca questão que você pode interpretar de uma forma ou de outra.
Essa não, essa é bem objetiva mesmo, como o nome da banca diz, né? Aí conhecimentos gerais foram 8 questões. A legislação cobrou 6 questões só. Aí o município de Itabuna ela pede lei orgânica, pede Estatuto do Servidor Público Municipal e pede vários arquivos da Constituição Federal. Pra você ter uma ideia, do 1 ao 69 é muito artigo. Inclusive na minha apostila aí eu coloquei do 1 ao 69. Para quê? Porque você leia. Agora embaixo eu botei questões. Aí você vai lá e tem as questões para você responder. Lê e depois responder questões. Eu vou colocar em áudio. Se você não gostar de ler, você bota o áudio, ouve e depois vai lá e responde as questões, certo? Isso aí é para ajudar você mesmo a se desenvolver. Se você não fez concurso, você tem que saber isso aqui, ó. Fazer todos os dias, você tem que estudar todos os dias. 2, 3, 4 horas por dia. Você vai ter uma chance se você fizer isso. Se você não fizer isso, você vai ser o café com leite. Aquele cara que paga a inscrição, não estuda, e aí fatalmente o resultado é certo, né? Não passa, né? Então, isso aqui que eu estou falando é baseado na minha própria experiência. Ou estuda ou não passa, tá? Perdi em vários já e já passei também em alguns. Para passar não é a regra, né? Passar é exceção, perder é a regra. Para você não entrar na regra, você deve estudar todos os dias, tá? Olha, conhecimento específico, se eu fazer para um cargo, aí essa aqui, ó, conhecimento específico são as questões mais importantes. Mas aí o que acontece? Todo mundo estuda as questões mais importantes, né, do cargo. Por exemplo, o cara faz para psicólogo, aí ele estuda muito as questões de psicologia e tal, e esquece as outras. E essas outras aqui, ó, legislação, conhecimentos gerais e português pega muita gente. Essas questões aqui são muito importantes, tá? Porque elas vão complementar. Então é a estrutura da prova. Aí ele vem falando aqui, ó, nesse caso dessa prova, a prova durou 3 horas, tem 3 horas para você terminar a prova, 1 hora para você sair da sala com o caderno de questões. Você poderá levar o caderno de questões. Em todas as questões de legislação dessa prova, será considerada emendas, alterações da legislação, que com entrada em vigor até a publicação do edital. Por isso você deve estar sempre de olho se houve alteração nas leis que você vai fazer, né? No material que eu coloquei, eu peguei tudo lá do site do Planalto. Planalto, que às vezes você pega uma Constituição atrasada, antiga, desatualizada e você nem percebe, entendeu? Então tem que ver isso também, né? O material que eu mandei foi atualizado. Então vamos lá, aqui ó. Aí a Branca ela elabora em blocos, né? Dessa questão aqui, ó. Aqui é a primeira questão, o primeiro assunto, né? Português. Ela colocou aqui um texto e em seguida do lado ela colocou questões. No caso português ela colocou quantas questões? No caso português foi 10. Entendeu? Então ela bota em blocos assim. Então, ó, até a 10ª questão é português. Da 10ª em diante, da 11ª já é outra matéria, conhecimentos gerais. Aí ele vai até... Aí aqui ele faz uma divisão, ó. Conhecimentos gerais, aí ele vem legislação, que é o que a gente vai trabalhar agora. Legislação, né? Aí tem aqui legislação. E aí a gente vai trabalhar ela agora, essa questão aqui, a primeira questão que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar da questão 19 até a 24. Até a 24, olha, aqui é regimento interno jurídico dos servidores daquele município lá. A gente vai ver como é que ela cobra, a gente vai analisar essas questões já já. Aí vem aqui a parte de conhecimento específico e aí finaliza, né? Finalizou a prova. A prova não é tão difícil não, galera. Diante de umas provas aí que a gente pega FGV, FCC, VUNESP, SEBRASP, né? Que é a Essas bancas sim, são bastante complicadas. Essa banca aqui, ela é objetiva. Você vai responder e acabou. Ela é o pé da letra ali, muitas das questões dela. A maioria das questões dela que eu vi, né? Então, pessoal, é isso. Aí se você fala assim, eu queria esse material aí, ó. Esse material aqui que eu elaborei, ó, ele vem assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quem não pegou o material, ele vem assim, ó. Vem anexo, né? O anexo 1. Vem o anexo 1.
o anexo 1. Aí nesse anexo 1 ele vai vir várias provas. Isso aqui é para o aluno pegar e responder, né? Ah, mas essa prova de administrador hospitalar não é para mim. Abre a prova, vê lá se não tem questões de legislação. Porque se tiver legislação de Constituição, lei orgânica ou de Estatuto de Servidor Público, você responde porque tem muito a ver com a lei do seu município também, do município de Itabuna, tá? Então aqui, ó, vou ter várias provas e já os gabaritos também, ó. Você pode abrir e você mesmo responder depois conferir o gabarito. Agora responda a questão e não olhe o gabarito antes, né? Olhe depois para ver como é que você foi. Você vai ter que estar acertando ali em torno de 60, 70, 80% para você ter uma chance de entrar, tá? Se você não tiver nesse nível e tiver muito difícil até ler, até interpretar, continue, não desista até você começar a aumentar a sua pontuação. Aí lá nessas apostilas e anexos que eu mandei, tem as leis, já estão aqui as duas leis principais, ó. Dentro aqui da apostila, porque são 3 leis, né? Aí aqui eu botei 2 na íntegra, botei na íntegra, não fiz nada. E aqui na apostila é que eu coloquei os artigos separados que pediu no edital da Constituição e mais as questões. Vou até abrir aqui para você ver como é a apostila via coach, ó. Essa apostila, ela é bem simples, não é uma apostila complexa não. Por quê? Porque é para você avançar, né? Não tem tempo para você ficar com muita frescura. Aí, ó, eu coloquei orientações. Aí aqui no meio da apostila eu coloquei assim bastante orientações para você se direcionar, né? Depois vem aqui, ó, a legislação. Vem aqui a legislação já separada, organizada os artigos que pediu lá. Aí isso aqui é da íntegra da Constituição e mais anotações que eu fiz durante as aulas. E no final é que tem bastante questões. Isso aí é muito importante para você, tá? Para você responder essas questões. Já estão separadas por assunto também, tá? Estão separadas por assunto. Meu celular está me perturbando aqui, deixa eu ver. Então, pessoal, aí no final aqui é que tem bastante questões, ó. Questões da lei 2442/2019. E aí é o que o aluno deve fazer mesmo agora. Não tem mais tempo de ficar muito perdendo tempo, não. Tem que aprender a responder as questões mesmo, sabe? E ali tem o estatuto. Dá tempo ler ainda, né? Ou então ouvir, porque eu vou colocar no canal também em áudio para você ouvir, né? Mas enfim, vamos deixar de blá 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 agora e vamos responder essas questões aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu botei em tela inteira, mas não ficou legal. Deixa eu aumentar isso aqui. Então vamos responder a primeira questão, ó. Vou botar aqui, ó. Primeira questão, a gente vai responder da 1 até a 24 só, tá vendo? Quantas questões são de legislação? Vai cair quantas questões de legislação? Nessa prova aqui desse município, qual foi o município? Município de IP no Rio Grande do Sul, que a Banca Objetiva fez. Essa prova aqui só caiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões só de legislação, tá vendo? Você estuda um mundo de material, vem 6 questões. Você fala, mas será que eu preciso estudar tudo? Precisa. Precisa. Se você não estudar tudo, você não tem noção, né? Assim, se não der tempo de estudar tudo, bom, aí você responde um monte de questão e vai te ajudar bastante. Vamos responder essa primeira questão aqui pra gente ver como é que é, né? Vamos responder a primeira questão aqui pra gente ver, tá bom? Deixa eu ver isso aqui, o que que é. Esse programa aqui me dá umas possibilidades. Ah, legal. E diz assim, conformidade com o quê? Com a Constituição Federal. Marque a alternativa correta, né? Aí está dizendo assim, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas e ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Então, para dissolver a associação, será que é isso que a legislação fala? Que tem que haver trânsito em julgado? Olha só, aqui já está, né? Já está a alternativa correta, porque está falando de associações. Então, nesse caso aqui, ó, a associação ela só poderá ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, dissolução da associação, o trânsito em julgado. Então, não pode. Será que a Constituição fala isso? É isso, exatamente isso que a Constituição fala, né? Tem que haver o trânsito em julgado. Vamos pegar aqui a apostila. Ah, não, mas aqui não sei se caiu nos nossos artigos. Não sei se caiu essa, né? Então eu vou botar aqui, ó.
Vou botar aqui Constituição Federal, né? Vou botar aqui Constituição Federal de 1998, vou botar aqui Planalto, né? Vamos pegar aqui, ó, Constituição. Vamos pegar aqui, ó, associações. 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 Aí, aqui fala. Qual é o artigo que vai falar de associações? É o artigo dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? E tá bem no iniciozinho. Vai cair no seu concurso essa parte? Vai. Direitos individuais e coletivos está no nosso concurso aí, né? De Tabuna. E aí nesse lá ele vai falar sobre o que? Vai falar o que são direitos coletivos. Associações são direitos coletivos, né? Criação de associação na forma da... Tá aqui, ó. Criação de associações na forma da lei e de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão exigente. No primeiro caso, trânsito julgado. Tá vendo como a objetiva ela vai na raiz da coisa? Olha, ó, exatamente como está na prova. Ó. Você vê, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão por atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Você vai lá e vai dizer a mesma coisa. Ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso trânsito em julgado. Isso está na Constituição. Pronto, já é a alternativa. Ó, marca-se aqui a letra A. Tá vendo como é que cai? E a banca pegou o pé da letra. Tá vendo que é o pé da letra? Eu mostrei para você que é o pé da letra. Porque, ó, você vai aqui, ó, no inciso 19 do capítulo 5 do artigo 5º. Artigo 5, você vai ali no 19 e você vai ver o que? Você vai ver a mesma coisa. Você vai ver lá o pé da letra, né? Vamos a B aqui, porque não seria a B, né? A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em bens. Não é em bens, é em dinheiro. Se você for na Constituição, ó, indenização em dinheiro, tá vendo aqui, ó? A lei estabelecerá, isso aqui tá onde? Capítulo Direitos e Deveres Coletivos. Então, ela vai cobrar isso aí para você. Ó, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social mediante a justa e prévia indenização em dinheiro. Aí a banca fez o que? Cobrou, botou indenização em bens, por isso que ficou errado essa outra alternativa. Aí nós temos aqui, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não assegurada ao proprietário, a indenização ulterior, seja depois, errado, né? A indenização ela tem que ser paga sim. A autoridade ela poderá usar um bem particular quando ocorrer um interesse público, mas ela terá que indenizar o proprietário, assegurar o proprietário, se houver dano, né? Assegurado o proprietário, indenização ulterior. Se houver dano, será que se houver dano, nós vamos botar aqui. Mas eu já sei que não assegurada não, é assegurada, tá? Indenização, né? Vamos botar aqui, indenização, assegurado o direito de resposta mediante o agravo. São direitos individuais e coletivos, capítulo 5. Vai cair isso no meu concurso? Vai. Capítulo 5 até o 69 e mais outros, né? 101 ao 102, 76 ao 96, se eu não me engano. Tem mais artigo lá, dá uma olhada. Indenização aqui, ó. São invioláveis a intimidade e tal. Indenização justa em dinheiro. Ó. No
caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário de indenização anterior se houver dano. Ele botou aqui não assegurada, ele botou uma palavra não assegurada, tá vendo? É não assegurada. Aí se você conhece a legislação, leu, aí você fala, ah, não, peraí, fica mais fácil, né? Mas é o pé da letra, ela não está colocando muita coisa assim fora. Aqui está dizendo a propriedade rural. Também aqui dá para entender, né, que por questões de raciocínio lógico, né? Como é que vai usar o negócio? Se houver dano, quer dizer que não paga? Então não faz lógica, né? Aí não faz lógica, também você já marca aí como errada. Aí tem aqui, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, será objeto de penhora. A lei diz que não será objeto de penhora. Aí aqui tem o não, ó. Não será objeto de penhora. Tá vendo? Vamos botar na Constituição, ó. Objeto de penhora, ó. Ó, aqui, ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Aí ela botou assim, será objeto de penhora. Quer dizer, se você trabalha na roça e só tem aquela propriedade para sustento e vivência, aí não pode ser objeto de penhora. Só por isso a questão ficou errada. Tá vendo? É isso que vai cobrar na sua prova, na sua prova. São 6 questões de legislação. E a gente está trabalhando aqui no concurso de Itabuna essas questões. Ontem alguém me perguntou, você vai colocar questões de informática? Eu vou colocar, porque eu também trabalho com informática. Então dou aula de informática, eu vou colocar. Vou colocar lá para vocês, tá certo? Questões de informática também vai entrar aí para quem vai fazer concurso de Itabuna. Mas a gente está trabalhando por enquanto essa parte de legislação aí. Eu estou falando com vocês, a gente está trabalhando esses assuntos para dar uma força aí para todo mundo. E quem quiser pegar o material, nossa apostila, ó, vai com tudo isso aqui, ó. Ó, esse bônus aqui é bem legal, ó, que tá no curso, ó. Um bônus é um livrinho que eu elaborei, que eu fiz. Vale a pena ler, tá? Aqui tem questões anteriores também, ó. Questões também anteriores. E tem a LOME, né? A Lei Orgânica do Município de Itabuna, junto com outro, o Estatuto do Servidor. E aqui tá a apostila, ó, com bastante coisa e material ali. Vamos voltar lá. Questão 2 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre lei orgânica, de acordo com a lei orgânica do município de Itabuna, o quórum para aprovação de lei complementar. Qual é o quórum que deve ter para aprovação de lei complementar? É maioria absoluta, maioria simples, de 1/3 dos vereadores, ou não há necessidade de quórum? Claro que há necessidade de quórum. A gente poderia pegar aqui, eliminar, né? Então, para haver aprovação de lei complementar, tem que haver um número de votação lá na Câmara de Vereadores. E qual é? É isso que ele pergunta. Vamos voltar na nossa lei, ó. Vamos abrir aqui a lei. Lei LOME-S. E a Lei Orgânica do Município, ó. Estatuto do Servidor Público. Lei Orgânica do Município. Essa é a lei orgânica, né? Essa questão é sobre a lei orgânica, ó. Lei Orgânica do Município. Vamos na lei orgânica, que está aí no seu material, para quem pegou. Quem não pegou também, essa lei também está disponível aí nos sites, né? Você pode pegar a lei de 2019, 2020. Então vamos ver aqui o que ele fala. Qual é a questão? É aprovação de leis complementares. Ó, leis complementares. Vamos ver se a gente acha. Sem definição de quórum nesta lei. Projetos de leis complementares sem definição de quórum. Isso é isso mesmo? O processo legislativo compreenderá a elaboração de leis complementares, certo? Iniciativa das leis complementares cabe a qualquer vereador, à comissão permanente da Câmara, na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. A iniciativa popular será de 5% dos eleitores inscritos no município e tudo mais. Manifestação popular deve ser apresentada. O regimento interno da Câmara assegurará e disporá sobre a forma de... Eu estou tentando achar a resposta para a gente, tá? Que eu já sei a resposta, mas quero mostrar para você aqui. Tá? Então tá aqui, ó. Lei Complementar Federal Orgânica. Não. Lei Complementar. Qual é? O que ele quer saber? Ele quer saber se, de acordo com a lei orgânica do município, o quórum para a aprovação dessa lei complementar é o qual, né? Qual é? É de maioria absoluta, né? Para aprovar uma lei complementar,
tem que ser maioria absoluta. Então, se eu botar aqui, ó, vou botar aqui maioria absoluta. Eu não achei aqui. Maioria absoluta. Absoluta. Tem muita coisa. Muita coisa, ó. Ele achou 48 itens relativos a isso, né? Maioria absoluta. Lei complementar. Se eu não achar, tudo bem. Você já sabe qual é a resposta dessa questão. Isso é porque tem bastante material. Essa lei tem muitas páginas, né? Deixa eu botar aqui. Lei complementar. Vê se ele acha. Não. Lei complementar. Lei complementar. Bom, enfim. Não vamos perder muito tempo com isso, né? Você já sabe aí que a lei complementar, essa resposta a essa questão é a questão 20. Letra, deixa eu ver lá qual é a letra. Letra A, maioria absoluta. Então, ó, de acordo com a lei orgânica do município, o quórum para aprovação das leis complementares está na lei orgânica, e é isso mesmo, é de maioria absoluta. Então, uma coisa que a gente deve saber, ó, é que queria mostrar para você. Eu achei aqui, eu estava lendo ela, eu passei por ela, mas agora já não sei em qual artigo tá, mas você já sabe a resposta aí. Lei complementar municipal, mínimo necessário para implantação. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Não. Bom, a lei orgânica é enorme, né? Nesse material que eu tenho são 108 páginas. E tem muita coisa relativa a isso, né? Mas enfim, a banca objetiva, como é que ela cobra? Ela cobra dessa forma, tá? Ela cobra objetivamente. Ela não vai fazer rodeios. Aí se você não conhecer, enfim. Vamos avançar. Depois eu organizo aí e vejo para você. Vamos para a questão 21. Olha como a banca cobrou mais uma questão sobre a lei orgânica do município. Segundo a lei orgânica do município, compete privativamente ao prefeito, ou seja, é uma coisa que o prefeito tem que fazer, né? Compete o quê? Né? Compete revogar atos administrativos por razão de interesse público e anulá-los por vício de legalidade, observando o devido processo legal. Essa questão aqui, ó, fala exatamente do que compete somente ao prefeito, ou seja, ao poder executivo, né? Aí, no caso, ele está dizendo assim, né? Está dizendo assim: revogar os atos administrativos por razão de interesse público. Cabe a ele fazer o que? Anulação. Essa aqui está certa, né? O que mais? Providenciar sobre o ensino público. Sim, até porque se ele não providenciar sobre o ensino público, ele incorre em impeachment, né? Até impeachment ele pode sofrer se ele não providenciar o ensino público, que ao município cabe qual? Qual é o ensino público? Você não deve confundir isso. O ensino público que cabe ao município é o ensino infantil, né? Creche pré-escola, né? Creche pré-escola. E ali o ensino fundamental, mas a prioridade é o ensino infantil, né? A prioridade dele é o ensino infantil, de acordo com a LDB, né? Convocar também extraordinariamente a Câmara Municipal quando de interesse da administração exigir. Também está correto. Então, nessa questão aqui, está todos os itens corretos. Seria a letra D, né? Seria a letra D. Então, veja que a banca ela cobra, ela bota assim, questões com A, B, C, D. Ela coloca assim, questões que tem várias questões inseridas. Você tem que saber essa, saber essa, saber essa, né?
Aqui não, você só precisa saber essa, mas ele te confundiria dessa forma, com ABC, né? As questões mais comuns. Essas questões aqui eu acho mais difícil, porque você tem que saber de todas as alternativas. Ela se torna fácil porque se você souber uma e ela não estiver incluída nos itens abaixo, então, por exemplo, a A1 está certa. Então, se a A1 está certa, então não pode ser essa e não poderia ser todos, entendeu? Então só sobraria, você estaria com 50%. Aí você chega aqui e fala, ó, tenho certeza que a 1 está certa. Tenho certeza que a 2 também está certa. Então, se você tem certeza que a 2 está certa, então não pode ser essa aqui. Seria a questão certa, seria essa aqui. Entendeu? Por quê? Porque aí quando você tem certeza de pelo menos um item, aí você pode eliminar os outros, vai por eliminação, né? Você pode ir por eliminação. Então aí seria uma coisa bem legal de você fazer. Já não é possível nessa, ou você sabe qual é, ou você não sabe e acabou, né? Aí você perde mesmo a questão. Vamos para a questão 22. A questão 22 diz assim, ó, de acordo com a Lei Municipal 95 de 1990, essa aqui, ó, é a lei orgânica também. Mas, aliás, essa aqui é do regime dos servidores públicos. Mas lembre-se que isso aqui não é do município de Itabuna. Isso aqui é de outro município. Só que, como eu já falei nas minhas aulas, essas leis elas têm muita similaridade. Elas são quase espelhadas. Então, provavelmente, esse conteúdo você encontra na nossa lei orgânica, né? Então, de Itabuna, né? Então, de acordo com a lei municipal, regime jurídico dos servidores públicos do município, sobre a seguridade social do servidor, marque a letra C para as afirmativas certas e E para as alternativas erradas. Então veja que essa banca ela cobra assim, cobra modelo de questão ABCD, cobra modelo de questão com múltiplas alternativas, né? E cobra certo e errado. Aqui você tem que saber duas respostas, são duas questões em uma, né? Certa a primeira, errada a segunda, e você pode errar as duas se você não souber responder a questão, né? Então, a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia do imediato aquele que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. E ao servidor aposentado será para a gratificação natalina. Olha, essa questão, para você responder ela, você precisaria conhecer o estatuto lá do município de... Qual é o nome do município? IP, eu acho que é IP. Lá no Rio Grande do Sul. Agora, se você vem aqui, ó, na lei, essa lei aqui que eu estou mostrando para você, está lá no material também, é o regime jurídico, ó, essa lei aqui é o regime jurídico único, disposições gerais. Aí se você ler essa lei, ó, você vai ver aqui previdência. Previdência? Vamos ver aqui. Aposentadoria. Vamos botar aposentadoria, né? Vou botar aqui aposentadoria. Não fala de aposentadoria? Na lei do servidor público municipal de Itabuna? Vou botar aqui. Aqui ele não está rastreando. Deixa eu ver o que está errado. Deixa eu buscar de novo. Ele não está rastreando. Acho que esse documento está bloqueado. Não estou conseguindo rastrear nele, sabe? Então se ele não está conseguindo rastrear, mas você vai encontrar aqui, ó, que vai falar sobre o provimento, né? Do provimento, você vai ter que ler sobre os provimentos, pode cair uma questão sobre isso. Você vai ver aqui, ó, sobre que são os direitos do servidor, né? Isso aqui é o Estatuto do Regime Jurídico do Servidor Público de Itabuna, a nomeação do concurso público. Vai falar sobre deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó, processo administrativo de aquisição de estabilidade, vem esclarecendo como é que funciona. Itabuna tem estágio probatório, viu, galera? Ó, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os fatores e condições estabelecidos em lei. Então tem estágio probatório também, né? Estágio probatório. Deixa eu ver aqui mais o que.
A gente quer pegar aqui a parte de previdência, né? Da readaptação, revisão, reintegração, tempo de serviço, fala aqui da vacância. A gente falou dessa lei, né? Do reaproveitamento, que é um espelho da 812, né? Da federal. Da substituição, vencimento e remuneração, dos benefícios, da aposentadoria, tá vendo? Tem da aposentadoria na lei do município de Itabuna, claro que tem, né? O servidor será aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente aos 75 anos, voluntariamente se ele quiser, né? Então a questão tratava de quê? A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência. Será compulsória, ou seja, será automática. O que diz no caso do município de Itabuna? Diz o que, ó? Da aposentadoria do servidor público será aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente aos 75 anos ou voluntariamente. Então, a aposentadoria extingue o vínculo do servidor também, né? Para de ser servidor, né? Então, aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato por vigência do dia imediato a que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Qual é a idade limite, então? Ele não definiu aqui, ó, atingir a idade limite. A idade limite que o STF definiu foi 75 anos. Então, essa questão aqui, ó, questão 22, né? Ela estaria certa nessa primeira aqui, ó, né? Porque na hora que atingiu a idade limite, ó, é a aposentadoria compulsória. Você vê que está na legislação do Estatuto do Servidor Público do município de Itabuna. Aposentadoria compulsória. E aqui diz o seguinte, ó: ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina no mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido, né? Se ele recebeu o adiantamento, vai cobrar. Agora, vamos ver aqui se no Estatuto do Servidor Público de Itabuna tem isso. Que seria o quê? Seria a gratificação natalina, né? Vamos ver se tem gratificação aqui, ó. Deve estar mais para cima na legislação das diárias, das gratificações, ó. Além dos vencimentos vantagens poderão além dos vencimentos das vantagens previstas nessa lei, poderão ser deferidos ao servidor as gratificações adicionais. Gratificação natalina tem também, né, para o servidor público de Itabuna. Agora aqui embaixo deve especificar, né? Será que é igual? Tá lá naquela cobrança? Não sei. Tem que dar uma olhada na legislação, né? Ó, gratificação natalina. Tem especificando na lei do servidor público de Itabuna? Claro que tem. Gratificação natalina, ó. O que é que diz nessa legislação? Diz assim, ó: servidor público será paga a gratificação natalina no mês de dezembro, com valor equivalente ao respectivo provento, ou seja, igual ao que ele recebe no salário, né? Deduzido o adiantamento recebido. Então, assim, gratificação natalina será paga anualmente a todo servidor municipal, inclusive aos ocupantes de cargo comissionado, aos agentes políticos, independente da remuneração que fizer jus, né? Independente da remuneração que fizer jus. A gratificação natalina decorre de 1/12 por mês a efetivo exercício sobre a remuneração do servidor, ou seja, igual está lá, né, na nossa questão. A fração igual ou superior a 15 dias do exercício será tomada como parte integral para o efeito dos parágrafos. Aqui ainda especifica mais, né? Então, a gratificação natalina será paga anualmente em 2 parcelas. Aqui vai especificando, né, na lei do município de Itabuna, vai especificando o valor da primeira parcela corresponderá à metade da gratificação natalina previsto pagamento no mês de dezembro de cada ano. Na verdade, essa questão que a gente está fazendo, ela está certa. E eu estou aproveitando para mostrar como a banca cobra para você, e ela é específica, né, no que está na legislação. Ela não foge. Por que ela não foge do que está na legislação? Porque senão ela tomaria um strike, né? Ou seja, você iria entrar com a ação para cobrar que ela errou, né? Então ela vai ao pé da letra, ela é objetiva, tá? Então, ó, consoante a questão 23, consoante ao disposto na lei lá do município de, deixa eu ver qual é o município de IP, né? IP, eu sempre esqueço. Município de IP,
Mas aí você viu que também tem na lei do município de Itabuna, que é praticamente a mesma coisa. E é por isso que você deve pegar as provas que eu mandei para vocês, ó, para quem fez o pedido, né? Pra quem fez o pedido eu já mandei. Se você não recebeu ainda e já fez o pedido, chama no meu zap, né? Manda aí o comprovante. Se eu não mandei ainda, aí eu mando para você, tá? A apostila, né? Apostila com essas leis todas e já com isso aqui, ó. O anexo 1 é bem legal, que ele tem várias provas para você estudar, para você fazer, né? E aí, se você não achar a sua prova, dá uma pesquisada na internet que você encontra, tá? Então tem aqui, ó. Vamos para 23, né? 23 e aí só vai ficar faltando uma, 24. A gente já está terminando. Se você não é muito de estudar, a gente já está terminando. Se você é muito de estudar, você vê que isso aqui é pouquinho, né? É só um aperitivo, né? Na verdade, para você aí, um incentivo para você estudar. Não desista dos seus sonhos. E nada é fácil. Se você ficar querendo moleza, já era, velho. Você não vai encontrar, né? A vida é dura para quem é mole. Você deve acreditar nos seus sonhos e seguir em frente. E não desistir. Ah, eu perdi. Não tem problema. Você vai ter outro. Ah, mas eu já perdi em 10. Não tem problema. Não tem problema. Você vai passar. Uma hora você vai passar. Tudo que você está fazendo é subir uma escada. Você só não pode voltar para trás. Aí você não chega no topo jamais. Não desista. Então, ó, consoante ao dispositivo na lei municipal, regime jurídico de servidores públicos do município sobre o exercício da função gratificada, analisar os itens, né? Então essa questão aqui é a 23 e a gente vai falar dela agora. Ó, a integração, a designação para o exercício de função gratificada, que nunca será acumulativa com o cargo em comissão, será feita no ato expresso da autoridade competente. Então essa questão aqui ela está certa, certo? Então a gente vai botar um C aqui, ó, que ela é a 23. Essa tá certinha. E aqui na 2 diz o seguinte: o valor da gratificação não será percebido cumulativamente como vencimento no cargo de provimento efetivo. O valor da gratificação não será percebida cumulativamente. Essa aqui está errada. A gente viu ali na estante que isso aqui cumula sim, né? Mesmo se o camarada esteja em um cargo efetivo, ele vai receber, ele vai fazer jus à sua gratificação. E vai ser cumulativo, sim, né? E aqui é facultado ao servidor municipal, quando indicado para o exercício de cargo em comissão, optar pelo provimento sobre o qual a forma de gratificação sobre a forma de função gratificada correspondente, né? Então, assim, é facultado ao servidor ele escolher, né, quando indicado para o exercício de cargo em comissão, optar pelo provimento sob a forma de função gratificada correspondente. Então ele pode optar pela forma, ele pode optar pelo que for mais vantajoso para ele, né? Ou o salário em comissão, ou o salário da atividade efetiva que ele exerce, né? Lembrando que o servidor efetivo ele pode fazer parte de um governo, desde que ele seja indicado para um cargo em comissão, né? Aí ele faz parte ali. Então ali essa questão aqui também está certa, né? Então fica assim a C, E e C, né? Então quais são as questões certas? A 2 e a 3 você teria que marcar letra B, né? Letra B, os itens certos são 1 e 3, né? O 2 está errado, então não sairia. Então aqui mais uma para a gente analisar, ó. De acordo com a Lei 95 de 1990 do município de Ipê, regime jurídico dos servidores públicos municipais, sobre o adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, na alternativa correta. Questão 24, né? Diz o seguinte, ó: o exercício em atividade em condições de insalubridade ao servidor será assegurada, né, percepção de um adicional, respectivamente de 30
20% e 10%, segundo a classificação dos graus máximo, médio, mínimo, né? Isso aqui eu já verifiquei que está errado, tá? Nesse caso aqui. Mas se você for no Estatuto do Servidor Público, você vai botar aqui, ó. Insalu. É que nesse meu aqui eu não estou conseguindo. Aí eu teria que procurar manualmente, né? Mas ele fala sobre isso. E essa questão aqui não está certa, tá? O adicional de periculosidade será de 30% e 20%. Você vê que ela fica variando, né? Mas a questão certa aqui é a C, ó, porque os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade são cumuláveis, ou seja, se houver penosidade no cargo que ele exerce, ele vai perceber um valor. Se houver insalubridade, outro. E se houver periculosidade, outro. É que aqui ele estava dizendo quais são os graus e também estava separando. E na verdade eles são acumuláveis, né? Porque esse aqui diz que o adicional de periculosidade e penosidade será de respectivamente 30% e 20%, né? Nesse caso desse município aqui está errado, né? Tem que verificar no Estatuto do Servidor Público do município de Itabuna. Periculosidade, ó, você vai adicional por serviço extraordinário, aí é uma análise, viu? Ó, insalubridade e periculosidade. Aí tem aqui também serviço adicional extraordinário. No caso do município aqui de Itabuna, dos adicionais, né? Aí a gente vai ver quais são. O que é insalubridade e periculosidade? As substâncias tóxicas, radioativas, risco à rigidez física, fazem jus ao adicional sobre o vencimento básico do cargo, incluindo-se a incidência sobre gratificação de outras verbas percebidas, né? Então ele vai falando aqui, ó, sobre esses adicionais. Aqui no caso do município de Itabuna, vamos ver, ó, por tempo de serviço, 3% do vencimento básico, né, por tempo de serviço. E vai tendo outras aqui, mas você vê que a gente não consegue encontrá-la. Vamos ver aqui. O serviço extraordinário será remunerado acrescido de 50%. Então, naquele município lá, eu vi que a legislação é essa. Diz isso aqui, ó. Eles incluem. Mas do percentual não fala. Aí aqui no município de Itabuna, é claro que vai falar, né? Porque, por exemplo, adicional noturno. Fala aqui, ó. Será acrescido 20% a 25%. E para insalubridade, ele vai falar também desses adicionais. Então, você deve ler direitinho, porque se cair uma questão como essa, você vai acertar. Então, você viu aqui que ele cobrou, na parte de legislação aqui do município de IP, e de Itabuna vai ser a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui, ó, o edital do município de Itabuna, rapidamente, para a gente dar uma olhada, né? Vou pegar aqui, ó, tá aqui no parte de editais, que eu já mandei aí para vocês. A gente vai ver aqui, ó, que no edital diz o seguinte, ó. Ó, no edital diz o seguinte. Deixa eu achar aqui onde é que tá. Deixa eu achar aqui onde tá. O que a gente está procurando? A gente está procurando saber. A gente está procurando saber aqui sobre as questões, né? Quantas vão cair? Vamos ver aqui, deixa eu procurar rapidinho. Ó. No caso aqui, por exemplo, você deve olhar no seu cargo, né? Por exemplo, cargo. No cargo de assistente social, por exemplo, vai cair quantas questões de conhecimentos de legislação? No caso aqui foi 10, ó. Né? Agora, nesse município de IP, a banca colocou somente 5, né? Só colocou 6, aliás, 6 questões. Agora, por exemplo, para o cargo de agente de trânsito, quantas questões de legislação vai cair? Essa legislação é comum a todos os cargos, só 8. Você vê que é diferente o número para diferentes cargos, né? Vamos ver aqui para professor. Vou botar aqui. Professor. Ó, para professor todos vai cair legislação 10 questões.
Então você precisa ver qual é a quantidade de questões que vai cair para vocês lá, tá? Porque parece que, ó, nesse de Itabuna, parece não, vai ser 10, entre 10 para agente de fiscalização, análise administrativo, tráfego, programador, arquiteto, assistente social, auditor, biomédico, bioquímico, contador, enfermeiro, professor, psicólogo, terapeuta, tradutor. Todos esses aqui, cargo de nível superior, vai ser 10 questões. Para quem vai fazer para ensino médio, se eu não me engano, isso aqui é para ensino médio, que são os cargos técnicos e de ensino médio. Vai cair só 8 de legislação, mesmo assim é muita. No município de IP só caiu 6, né? Que vai cair 8, então você deve estudar mais. Pega nosso material, vai fazer uma diferença, tá? Conhecimento específico são as questões que valem mais ponto, tá? Se você não sabe disso ainda, são as questões que valem mais ponto. Você vê, ó, por exemplo, aqui para professor. Para professor, legislação vai valer quanto? Legislação vai valer 1.4, cara. Vai valer pouquinho. Agora, no conhecimento específico, você tem que arrebentar, porque vale 3. Vale o dobro e mais um pouquinho, né? Vale o dobro e mais um pouquinho. Pessoal, é isso aí. A gente colocou aqui, pegou uma das provas que a gente já colocou aí disponível para você. Quem pegou lá a nossa apostila, nosso material, apostila com material, já foi essa prova que já vai junto e tudo, né? É assim que cai. Então, você viu hoje aqui como é que cai as questões nas provas de concurso, né? Para você ficar ligado. Eu desejo para você um ótimo domingo. Eu vou soltar esse vídeo já aqui, que é para você que está em casa aí fazendo seu estudo e pensando em um futuro melhor, já pegar ele e fazer. Concurso da Prefeitura de Itabuna, oportunidade única, vários cargos. A gente está dando aulas falando sobre legislação, falando sobre os conhecimentos comuns a todos os cargos. Se você não entendeu ainda o que é que a gente está fazendo aqui, o que é que esse canal quer, a gente está fazendo legislação comum a todos os cargos, ó. Quer ver? Vamos botar aqui, legislar. A gente está fazendo essa parte aqui, ó, do edital, ó. Cadê? Perdi de novo. Eita. Vamos lá. A gente está fazendo essa parte aqui, ó. Legislação, que é uma legislação comum a todos os cargos, ó. O que a gente está trabalhando então? O que você está trabalhando? Nosso canal, por enquanto, eu vou colocar a informática depois, está trabalhando nessa parte do edital, né, que é o conhecimento de legislação comum a todos os cargos. Opa! Legislação comum a todos os cargos, a gente está trabalhando nessa parte aqui. A gente está falando sobre Constituição Federal, dos artigos 1 a 69, 76 a 92, 101, 102, 127 a 129. Estamos falando sobre Lei Orgânica do Município de Itabuna e a Lei Municipal 2442 de 2019, que é o regime jurídico de servidores públicos de Itabuna. Então, se você não se ligou ainda, a gente está fazendo somente essa parte por enquanto, ó. Tem uma parte aí de informática que a gente vai colocar também, ó. A gente vai começar a botar no canal aí. Informática. Cadê informática? Para alguns cargos cai informática, mas essa parte de legislação cai para todo mundo. Então você deve fazer sim, tá? Então essa parte de informática, ó, eu vou começar. Eu já tenho alunos e já estou começando a dar isso aqui, que eu gosto muito desse assunto também, ó, que é informática, sistema operacional, aplicativos, conceitos básicos de tecnologia, Word, Excel, planilha. Eu vou falar disso aqui, cara. Eu vou colocar umas aulas que eu tenho aí para vocês. Tudo de graça, vocês vão poder desfrutar. Eu tenho uma apostila de informática, se você já tiver interesse. Ah, eu tenho muito interesse em informática. Eu tenho uma apostila maravilhosa, você pode me pedir, eu mando para você. E depois você pega as aulas aí comigo no canal e você faz seu curso. Praticamente gratuito, né? Normalmente eu boto o valor da apostila simbólico ali, vocês mandam esse dinheirinho, contribui aí para a gente se incentivar também e fazer aqui, né? Mas não é muito para remuneração não, é mais para incentivar a gente a fazer. Tá? É uma forma também de agradecimento. Pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe todos. Um abraço. Até a próxima aula. Fechou o aulão. Um abraço. Tchau.